boa noite. Eu queria agradecer a presença da doutora Letícia e agradecer a presença dos colegas no início desse ciclo de atualização, né, do Departamento Médico, em parceria com o CEFOR. E eu vou passar a palavra à doutora Luciana Pepe, que vai apresentar a nossa palestrante de hoje. Bom, boa noite. Então, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer ao CEFOR a parceria e gostaria de dar as boas-vindas, especialmente à doutora Letícia, agradecer pela sua colaboração, pela sua disposição em proferir essa palestra e contribuir com o nosso departamento médico. Bom, essa palestra de hoje, que vai ser linha de cuidados no acidente vascular cerebral, é a primeira palestra de um ciclo de atualização sobre temas de saúde que o DEMED vai promover. Este ciclo de atualização foi uma demanda dos próprios colegas, da própria equipe, tendo em vista tanto a necessidade da atuação no pronto atendimento, como também na necessidade de atualização em alguns temas que abordam aquelas patologias que são as mais frequentes e as mais desafiadoras, tanto na prática clínica como na rotina de um pronto-socorro. Doutora Letícia, nossa palestrante de hoje, ela é neurologista do Hospital de Base, é neurologista do Hospital Brasília e é coordenadora de neurologia do Hospital Sírio-Libanês, além de ser colega de consultório do nosso neurologista, doutor Pedro. Antes de passar a palavra à doutora Letícia, eu só queria combinar com vocês o seguinte, de deixarem os microfones no mudo para poder evitar interferência e que façam as perguntas ao final da palestra. As perguntas podem ser tanto via chat, como podem ser feitas verbalmente, fica a critério. Então, com vocês, a doutora Letícia, passo a palavra à doutora Letícia agora. Obrigada, Luciana, obrigada, Rosane, obrigada pelo convite, é um prazer poder falar para vocês. Eu espero que eu possa devolver a expectativa que vocês têm em relação à aula. Então, como já foi dito, a gente eu vou fazer a apresentação, vocês fiquem à vontade para, no final, a gente discutir um pouquinho mais e poder tirar eventuais dúvidas. Deixa eu fechar aqui, assim. Certo, todo mundo está vendo minha tela, está tudo bem? Posso começar? Vou começar então, tá, Luciana e Rosane, tudo bem? Tudo bem, Letícia, sim. Joia. Bom, pessoal, vou falar então sobre um pouco sobre a linha de cuidado do acidente vascular cerebral, né, sobre o AVC. Para mim é um prazer falar sobre isso, na verdade é um dos temas que é o tema, na verdade, que eu mais gosto, que eu mais estudo, que eu mais tenho prática, tá? Eu sou neurologista, mas eu faço muito mais hospital do que consultório, então eu estou muito inserida em contexto de emergência. Então, para a gente começar falando da importância, né, do AVC, no momento que a gente está vivendo uma pandemia, né, o AVC é uma epidemia global, né? Então, no mundo e no Brasil, é a segunda principal causa de morte e a primeira causa de incapacidade. No nosso país, estima-se 400 mil novos casos anualmente, com mais de 100 mil óbitos todos os anos. E durante muitos anos, o AVC foi a principal causa de óbito no nosso país. O AVC fica sempre competindo ali com o infarto, né? Qual vai ser a primeira e a segunda. Então, atualmente é o infarto, doenças cardíacas, né? E em segundo lugar está o AVC, mas é a primeira causa de incapacidade no Brasil e no mundo. Desde 2011, então, tudo isso mudou com campanhas de prevenção que tem muito impacto na doença. Então, desde 2011 é a segunda causa de morte, perdendo lugar para o infarto. Lamentavelmente, o Brasil está entre os 10 países do mundo com a maior mortalidade por AVC, né? E mais um dado aí alarmante, a cada 5 minutos morre um paciente vítima de AVC no nosso país. A questão é que os óbitos pelo AVC, eles são só a pontinha do iceberg, eles são só um pequeno, não pequeno, mas só um dos desfechos, né? A gente tem muitos outros desfechos que podem ser, dependendo do cenário, até pior do que um óbito, né? Que é o paciente que fica absolutamente acamado, dependente de terceiros, sem nível de consciência, né? No estado vegetativo persistente. E, além disso, as outras consequências que um AVC pode vir a trazer,
né? Então, internações, riscos maiores de infecção, associadas às outras comorbidades, né, que o AVC pode causar também. Aumenta riscos também de evoluir para óbitos, sequelas, prejuízo laboral, principalmente aqueles pacientes que não são submetidos a tratamento algum, né, 70% pode não retornar ao trabalho. Então, aqui a gente já vê um impacto importante que a doença tem no nível social e no nível econômico também. Daqueles pacientes também que não são submetidos a tratamento, né, 34% pode evoluir para algum grau de demência em 1 ano, e dependência funcional aí, em cerca de 50% dos pacientes. Então, é uma doença realmente muito alarmante. A grande questão bom, primeiro a gente definir e a gente saber que a AVC tem tratamento, e é isso que eu vou conversar um pouco com vocês aqui. Então, por definição, o AVC é uma alteração súbita do fluxo sanguíneo cerebral. Se essa alteração súbita do fluxo sanguíneo cerebral for decorrente de um trombo, né, um coágulo que entupa a circulação cerebral, a gente está falando de um AVC isquêmico, que acontece em torno de 85% dos casos. E se a gente estiver falando que essa alteração do fluxo sanguíneo cerebral for decorrente de uma ruptura dos vasos sanguíneos cerebrais, a gente está falando de um AVC hemorrágico, que acontece em torno de 15% dos casos. Então, aqui na primeira imagem, a gente tem uma tomografia de crânio ultra precoce, na fase aguda de um AVC isquêmico. Essa tomografia está absolutamente normal. Então, o fato da tomografia vir normal não significa que não é um AVC. Significa que é um AVC muito precoce, que ainda não deu tempo de alterar a tomografia. O diagnóstico de AVC é um diagnóstico clínico. Então, a gente avaliando um paciente, a gente tem condição de dizer se é ou não um AVC, e mais, a gente consegue topografar a lesão, né, baseado só no exame físico do paciente. A gente já vai conversar sobre quais são os sinais e sintomas do AVC. Aqui na tomografia abaixo, a gente já mostra uma isquemia muito bem definida, né? Isso aqui no território da artéria cerebral média direita, mostrando uma hipodensidade bastante importante. Esse aqui é um cenário que a gente luta muito para evitar, porque esse paciente aqui é um paciente que eventualmente vai ter que evoluir para craniectomia descompressiva, é um cenário muito ruim. Aqui do lado direito a gente tem os AVCs hemorrágicos, né? Então, AVC hemorrágico é o que a gente sempre torce quando a gente admite um paciente na emergência para que não seja hemorrágico, porque a gente tem muito pouco possibilidade de tratamento para explorar no caso do hemorrágico. Tanto que a minha fala de hoje vai ser muito mais, vai ser na totalidade, na verdade, direcionado ao tratamento do AVC isquêmico. Então, em relação ao AVC hemorrágico, a gente tem duas subdivisões principais. A gente tem o AVC hemorrágico intraparenquimatoso, né, que é a maior parte deles, em torno de 75%, 80% dos casos dos AVCs hemorrágicos, que acontece quando ocorre ruptura de um vaso intracraniano, principalmente na topografia das artérias lentículo-estriadas, como essa imagem mostra. E a gente também tem hemorragia subaracnoide, que essa é quando tem sangue nas cisternas, né? Então, no espaço subaracnoide, como está mostrando nessa tomografia aqui de baixo. Geralmente ocorre por ruptura de um aneurisma cerebral. Então, como eu falei, eu vou falar mais, a gente vai explorar mais o AVC isquêmico. Primeiro, o reconhecimento de um AVC, né? Então, é fundamental quem está trabalhando na emergência. Na verdade, eu costumo falar que reconhecimento do AVC é uma coisa que a gente deve levar até para as escolas. A gente estava, na época pré-pandemia, com um programa de levar a educação de AVC para crianças e adolescentes, para tentar ensinar um pouquinho para eles. Nos Estados Unidos, na Europa, isso já acontece, e existem muitos relatos de, eventualmente, crianças, adolescentes ajudando os seus familiares aí, no momento que reconhecem um AVC e ativam um serviço de emergência. Então, o que a gente pede para lembrar como sintomas principais de um AVC, né? Primeiro é que o início é súbito, acontece de uma hora para outra. Então, os principais sinais e sintomas são perda de força ou de sensibilidade de um lado do corpo, alteração da mímica facial. Então, a gente pede para a pessoa sorrir e observa que um lado do rosto fica paralisado, principalmente o andar inferior, né, a boca. Então, por isso que a gente pede para provocar o sorriso, porque a boca pode ficar torta. O paciente também pode se apresentar com uma alteração de linguagem. Essa alteração de linguagem pode ter várias características. A principal é o paciente que não consegue falar direito. Essa dificuldade de linguagem a gente chama de disartria, que é a dificuldade na articulação da fala. Cuidado que muitas pessoas confundem, né? Falam de dislalia. Dislalia não é o termo correto. Dislalia é a troca de letras, tá? Então, o cebolinha é dislálico, mas a disartria é a dificuldade de articulação da fala. Fala como se estivesse com uma batata dentro da boca.
A outra alteração que é muito comum é uma afasia, que é o paciente que se apresenta muitas vezes sem conseguir falar nada, né? Essa afasia que o paciente não consegue falar é uma afasia motora, né? Ou afasia de Broca. E existe uma outra alteração de linguagem, né? Na verdade, existem várias, mas as principais que eu estou comentando é um paciente que muitas vezes chega com um discurso absolutamente fluente, mas falando coisa com coisa. É como se a gente falasse grego com ele e ele nos respondesse em russo. Também é um tipo de afasia, né? Uma afasia de compreensão, ou afasia de Wernicke. Então, lembrar dessas alterações de linguagem. Não raros pacientes se apresentam na emergência com essa alteração de linguagem. O colega muitas vezes interpreta só como uma desorientação e esquece de valorizar que pode ser uma afasia de compreensão. Alteração súbita do equilíbrio, incoordenação motora, dificuldade para deambular, vômitos de repetição, nistagmo. Esses são os sintomas sugestivos de acometimento de fossa posterior, de tronco cerebral, cerebelo. Esse é um AVC, esse é uma suspeita bastante ingrata, né? Porque pode ser absolutamente confundido como quadro de labirintite. Então, claro que se chega um paciente na emergência, né, com uma dificuldade, não sei se tem algum otorrino aqui junto, mas diferenciar um quadro agudo de uma labirintite, né, de um AVC de fossa posterior pode ser extremamente desafiador. Então, na dúvida, vale a pena abrir protocolo de AVC, pecar por excesso, fazer exame de imagem e descartar o AVC e depois a gente partir para eventualmente uma alteração periférica para esse paciente, né? Então, aquele paciente que já tem história de labirintite, que se apresenta na emergência, a gente fica mais tranquilo. Agora, aquele que não tem história, que chega de forma súbita, referindo dificuldade de deambulação, muitas vezes tendência de queda para um dos lados, né? Deve ser valorizado, sem dúvida nenhuma. Em relação à cefaleia, grande parte dos pacientes com AVC não se apresentam com cefaleia. A maioria dos AVCs não cursa com dor. Tanto que não é raro o paciente ir dormir e acordar no outro dia, né, ou o familiar e acordá-lo, ver que demorou para acordar e ele já está com déficit. Ao contrário que muitas vezes o paciente com dor no peito, né, com suspeita de infarto, dói o peito e o paciente acorda, então tem um sinal de alerta mais importante. O AVC muitas vezes não. Porém, uma cefaleia súbita, né, inédita, muito intensa, ou aquele paciente que já tem uma enxaqueca, mas uma cefaleia que muda de padrão, associada ou não a déficit neurológico, deve ser valorizado também, merece exame de neuroimagem. Então, lembrar que a cefaleia pode sim ser um sinal de alerta de AVC. Geralmente, quando é AVC, ela vem associada a algum outro déficit neurológico focal. Mais um que é difícil a gente avaliar, muitas vezes no contexto de emergência, é a perda de visão, né, relacionada ao AVC. A perda de visão pode acontecer, geralmente, no campo visual. Então, campo visual esquerdo fica ruim ou campo visual direito fica ruim, né? O paciente refere que ele perdeu a visão de um lado. Ele, às vezes, confunde, falando que é o olho direito, mas, na verdade, é o campo visual que perde a visão. Mas também pode acontecer perda visual de um dos olhos, né? Então, esse cenário também deve chamar atenção. Então, esses são os principais sinais e sintomas de AVC. Observando qualquer um deles na emergência, com instalação súbita, deve ser valorizado e deve ser desencadeado o protocolo de AVC. E como que funciona, então, a linha de cuidado de AVC, né? Então, a linha de cuidado vai desde a prevenção até a reabilitação no caso de um paciente que teve um AVC, né? Então, eu gosto de dividir nesses 4 pilares. A gente começa com a prevenção, o reconhecimento, que eu acabei de falar, o tratamento e, por último, a reabilitação. Então, falando de prevenção, a gente tem que dividir os fatores de risco em 2 grupos, né? E aqui eu divido para o pessoal da cardiologia os mesmos fatores de risco da doença cardiovascular. Então, os fatores de risco que são que a gente não consegue modificar, os fatores de risco não modificáveis principais são o fator racial. Então, a raça negra tem um risco maior tanto de infarto quanto de AVC, quanto também de hipertensão. É uma doença que pode acometer qualquer faixa etária, desde recém-nascido, criança, adolescente, adulto, jovem, mas é muito mais comum na população idosa, né? De fato, o AVC, a incidência duplica a cada 10 anos a partir da 6ª década de vida. Então, é uma doença muito mais comum no idoso. Um outro fator de risco não modificável é a história familiar, né? História genética. Durante a vida reprodutiva, o homem tem um pouquinho mais de chance de ter AVC do que a mulher. Depois da menopausa, essa chance fica mais ou menos equivalente. Então, a gente tem que tentar atuar nos fatores de risco modificáveis, que está à direita da tela de vocês. O principal vilão é a hipertensão,
junto com diabetes, dislipidemia, tabagismo, arritmias cardíacas, a principal delas a fibrilação atrial, que aumenta em 5 vezes o risco de um AVC, além de toda essa mudança de estilo de vida, né? Então, obesidade, sedentarismo, etilismo, que pode também está relacionado com o aumento da incidência do AVC. Eu coloquei esses 10 pontos, né, que são chave nos fatores de risco modificáveis, porque a gente conseguindo atuar nesses 10 pontos aí, inclusive investimento em educação, a gente consegue reduzir em cerca de 90% a incidência da doença. A questão é que a gente controlar todos esses fatores de risco é muito difícil, né? Em relação ao tratamento, e eu acho que aqui que a gente vai conversar um pouco mais, a gente tem diversas fases de abordagem do paciente com AVC. E reparem que cada uma dessas fases tem absoluta igual importância para a gente ter um desfecho clínico favorável. Então, essas etapas começam desde o reconhecimento, na fase pré-hospitalar, ser atendido de maneira adequada por um serviço de transporte, né, tipo SAMU, ou um serviço particular adequado que direcione o paciente para um hospital correto. Depois que esse paciente é admitido no hospital, a gente tem o que a gente chama de fase hiperaguda, né, que é na primeira hora, onde a nossa principal função aqui nesse momento é recanalizar um vaso que estaria obstruído. A gente vai discursar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu coloco aqui 1 hora, até um pouquinho mais do que isso, seria essa fase hiperaguda, né? Então, o foco nessa fase é a reperfusão. A fase aguda é depois que acontece a reperfusão, o paciente ser admitido numa UTI, tem alguns hospitais que tem uma unidade de AVC, onde ele vai ficar no leito monitorizado, com uma equipe multiprofissional sendo cuidado, para a gente evitar complicações. E depois a gente tem os cuidados pós-agudos, que geralmente vai das 24 horas até a alta hospitalar, e o processo de reabilitação depois. Então, reparem que toda essa cadeia é fundamental para a gente ter um desfecho clínico favorável para o nosso paciente. Quando a gente fala, então, da fase hiperaguda, o nosso objetivo é estabilizar o paciente que eventualmente chega instável. Então, óbvio que é sempre priorizar, né, o ABCD da vida, o paciente chegou rebaixado, necessidade de intubação orotraqueal. Antes da gente proceder qualquer exame, a gente vai estabilizar o nosso doente. O nosso paciente com AVC isquêmico, é muito raro ele chegar instável na emergência, é muito raro. Em geral, é um paciente que chega com déficit neurológico focal, hemiplégico, afásico, mas ele chega muito estável do ponto de vista hemodinâmico, tá? E aqui, nosso objetivo, então, foi o que eu comentei, é a recanalização, né, a remoção do coágulo, a gente tentar aqui prevenir morte e incapacidade pelo AVC. Quando a gente fala, então, dessa fase hiperaguda, a gente tem mais uma corrente, né, mais uma linha de cuidados dentro dessa fase. Então, eu durante 3 ou 4 anos, acho que no ano passado ficou muito prejudicado, mas eu fiz treinamento para a equipe do SAMU, para tentar sensibilizar toda a equipe de técnico de enfermagem, os reguladores, os médicos e enfermeiros, para poder atuar num AVC isquêmico agudo. É muito importante esse contato com o pré-hospitalar. Por quê? Porque no momento que o SAMU, né, o Serviço de Emergência Pré-Hospitalar, atende o paciente, direciona o paciente para o hospital, a gente tendo contato, né, sendo pré-notificado, regulando esse paciente, a gente consegue arrumar a casa para receber esse paciente da melhor forma possível. Então, a gente reserva um leito para ele, monitorizado, né, notifica a equipe de enfermagem, a equipe médica, notifica laboratório, que a gente vai precisar de colher sangue desse paciente, notifica a radiologia para não colocar nenhum outro exame naquele momento que não seja uma outra urgência muito extrema e não ocupar a sala e assim a gente perder tempo. O que eu costumo fazer quando eu estou de plantão no hospital de base compartilhar o meu WhatsApp com o colega do SAMU que está trazendo o paciente, ele compartilha comigo a localização em tempo real e eu fico na porta do hospital junto com os residentes esperando o paciente chegar para eu tentar reduzir o máximo possível o tempo de tratamento dele e assim a gente tentar comprar um prognóstico melhor. Eu vou mostrar para vocês que o tempo é o nosso inimigo, então a gente tem que ser muito eficiente no tratamento de um paciente com AVC. O atendimento, ele nunca em série, o nosso atendimento é sempre em paralelo, é um fazendo uma função, cada um fazendo a sua função para a gente reduzir tempo de tratamento. Então, no momento que o paciente chega no hospital, a gente vai admiti-lo, a gente vai avaliar, se tiver necessidade de estabilização, a gente vai estabilizá-lo. A gente tem uma escala que chama escala do NIH, né?
que avalia a severidade do AVC. Então, essa escala vai de 0 a 42 pontos, onde a gente avalia 11 pontos do exame neurológico, e de forma muito rápida, eu aplico essa escala em 5 minutos, talvez até um pouco menos. De forma muito rápida, eu sei precisar o déficit neurológico do paciente. É muito importante que a gente se comunica de forma horizontal, dia após dia, para saber se o paciente melhorou ou se ele piorou, baseado nessa escala clínica. É a escala que a gente usa em estudos também. Então, quanto maior é a severidade do AVC, maior é a pontuação. 0 seria um paciente sem sintoma, e o máximo de pontuação, que na verdade é 38, não é 42, porque alguns itens, um elimina o outro, é o paciente com a maior severidade possível de um AVC. Um exame que a gente pede, por isso que eu coloquei esse asterisco ali, é a glicemia capilar. A gente já pede para o SAMU vir com essa glicemia capilar para a gente, porque nos pacientes que não têm doença hematológica, que não estão usando anticoagulantes, né, que não têm história de sangramento, o único exame que eu vou precisar antes de autorizar um tratamento agudo, exame laboratorial, no caso, é a glicemia capilar. Então, por isso que é muito rápido a gente definir com laboratório, né, um paciente que poderia ser elegível ao tratamento. Claro, aqueles que usam anticoagulante, esse vai para um outro perfil, a gente vai precisar de dosar exame laboratorial e, eventualmente, esperar resultado para eleger esse paciente para trombólise. Depois, esse paciente vai ser encaminhado para tomografia. Então, o ideal é que a gente nem passe de uma maca para outra. Na maca que o paciente chega, ele já vai direto para a tomografia. E quando eu estou no plantão, eu já levo a medicação para a sala de radiologia com a gente, porque se for o caso de fazer a trombólise, a gente já começa na sala de tomografia mesmo. Então, a tomografia de crânio é o exame fundamental e é o principal exame feito em todo o mundo num cenário de um AVC isquêmico agudo. Quer dizer, no cenário de AVC agudo, né? Porque ali é a tomografia que vai definir qual é o tipo de AVC. Com a tomografia, a gente consegue muitas informações importantes. Então, só naquele primeiro momento, a gente já consegue excluir uma hemorragia intracraniana, né, que seria um fator que limitaria o nosso tratamento agudo, e eleger esse paciente. Então, o único momento que eu perco algum tempo, e eu perco muito pouco, é na avaliação da tomografia de crânio, para eu poder avaliar realmente a imagem, para ver se esse paciente não teria alguma contraindicação ao tratamento, né, que a principal delas é uma isquemia já maior, que pudesse oferecer risco de sangramento para esse paciente. Então, tem alguns outros achados na tomografia que conseguem dar pistas para a gente nessa avaliação inicial. Então, vocês observarem nessa imagem aqui de cima, eu não sei se vocês veem o meu cursor, mas nessa imagem aqui de cima tem um sinal que chama da artéria densa. Então, essa aqui é a artéria cerebral média, e tem essa cobrinha branca, né, que é uma hiperdensidade na artéria. Isso significa um coágulo, sangue, né, estagnado na artéria, um trombo agudo. Então, esse sinal da artéria cerebral média densa é um sinal muito preciso de oclusão de vaso proximal, ou seja, de oclusão de grande vaso intracraniano. Nessa avaliação inicial, por isso que eu falei que é tão importante a gente perder algum tempo, é olhar a imagem para ter certeza que o paciente vai se beneficiar do tratamento. Então, nessa imagem aqui da esquerda, esse é um caso real do hospital de base. O colega que estava no plantão não viu que esse paciente já tinha uma hipodensidade importante no território da cerebral média esquerda. Então, não sei se vocês conseguem ver o lado que eu estou com a seta, né, que é esse lado direito, que é o esquerdo do paciente, tem uma hipodensidade já bem formada, né? Se você comparar com o lado contralateral, esse paciente foi trombolizado, evoluiu com transformação hemorrágica e foi a óbito. Então, muito cuidado, a gente tem muito cuidado para avaliar a tomografia para ver se esse paciente vai, de fato, se beneficiar do tratamento. E não só isso, a tomografia consegue nos ajudar também com alguns diagnósticos diferenciais, né? Então, como eu comentei com vocês, excluir hemorragia, então AVC hemorrágico, esse aqui é um caso de AVC hemorrágico no cerebelo, excluir um processo neoplásico, né, um abscesso, eventualmente, então uma lesão expansiva que poderia estar mimetizando um AVC. Uma outra situação que é muito importante, né, eu excluí um hematoma subdural. Muito cuidado, esse paciente, imagina, se a gente tromboliza um hematoma subdural, a gente pode levar o paciente a óbito. Então, tem alguns diagnósticos diferenciais que uma tomografia simples consegue nos ajudar. Uma vez realizada a tomografia, a gente vai avaliar a elegibilidade do tratamento. Aqueles pacientes que se apresentam em menos de 4 horas e meia do início dos sintomas,
e baseado em outros critérios de elegibilidade, a gente verifica, a gente tem um checklist que a gente avalia. Basicamente, o que eu pergunto é se o paciente teve alguma história de sangramento recente, se o paciente tem história de infarto ou de AVC no passado, se ele está em uso de alguma medicação que afina o sangue, né? Pego a lista dos remédios que ele está usando, e se não tem ninguém para me providenciar a lista de remédio, eu peço para ligar, para tentar resgatar isso, né? Porque tem algumas medicações que são contraindicação ao tratamento trombolítico, né? Então, os anticoagulantes, principalmente. E a gente fazendo esse checklist, o paciente sendo elegível para o tratamento, estando dentro da janela de trombólise, né, de 4 horas e meia, a nossa medicação vai ser prescrita, né? Então, a única medicação que a gente tem até o momento para trombólise no AVC isquêmico agudo é o Alteplase. A gente faz 0,9 miligramas por quilo, 10% dessa dose é feito em bolos, 90% em bomba de infusão em 1 hora. Eu acho que se no futuro, né, daqui a 2, 3 anos, a gente se reunir de novo para uma outra atualização, a gente vai ter uma segunda medicação possível. Essa medicação está em estudo com resultados extremamente promissores, que é a medicação que a cardiologia já usa, que é o Tenecteplase, né, o Metalise. Então, essa deve ser o nosso futuro. Mas, por enquanto, o Alteplase é a nossa única medicação para tratamento trombolítico. Esse paciente vai ser depois submetido, né, na fase aguda ainda, a uma angiotomografia de crânio, e com a angiotomografia a gente tem 2 objetivos principais. Avaliar o sítio de oclusão, avaliar se tem, então, oclusão de um grande vaso intracraniano, e 2, avaliar como que está a circulação colateral desse paciente. Eu vou falar um pouco mais sobre a circulação colateral daqui a pouco. Se esse paciente, então, não tiver uma oclusão de grande vaso, ele vai ser admitido numa unidade vascular, numa UTI, numa unidade de AVC, onde vai ser terminada a trombólise, né, feitos 90% restantes da medicação em bomba de infusão, e fazer estabilização clínica. Se esse paciente tiver oclusão de grande vaso, né, tiver um grande vaso na cabeça obstruído, esse paciente vai ser elegível para trombectomia mecânica, e aí depois a trombectomia mecânica, que é a retirada manual, né, extração mecânica do coágulo que está interrompendo o fluxo sanguíneo, aí ele vai para o fluxo da UTI ou unidade de AVC. Então, funciona mais ou menos assim o atendimento agudo. A gente tem algumas metas de tempo, né? Então, essas metas de tempo são metas internacionais. A gente tem 30 minutos para fazer uma tomografia de crânio, 60 minutos, né, a nossa meta para trombolizar, e 90 para recanalizar um vaso pela trombectomia mecânica, ou pelo menos puncionar a virilha de um paciente. Essa meta é muito ousada. Aqui no Brasil é muito difícil a gente conseguir bater essa meta dos 90 minutos. Mas essa primeira a gente consegue, na maioria dos casos, né, com um pouquinho de empenho da equipe, a gente consegue. O meu recorde de trombólise é de 8 minutos e 23 segundos. Eu só não consegui trombolizar em menos tempo, que na hora que a gente ia fazer a trombólise, o paciente perdeu o acesso, a gente teve que fazer um outro acesso. Então, realmente, é uma corrida contra o tempo para a gente tentar comprar um prognóstico positivo para o nosso paciente. E quando a gente fala de tratamento do AVC, o que a gente está querendo tratar é a zona de penumbra. Então, quando a gente tem um vaso ocluído dentro da cabeça, essa região que está em vermelho, que a gente chama de núcleo isquêmico, essa região morre muito rápido. A gente não tem como salvar essa região. Agora, existe uma área extensa que fica ao redor dessa região, que a gente chama de penumbra isquêmica. É uma área que está em sofrimento, mas que ainda não morreu. E que na hora que eu recanalizar o vaso, devolver sangue para essa área, eu vou conseguir recuperar clinicamente o paciente. Então, o tratamento do AVC nada mais é do que o tratamento da penumbra isquêmica. Então, esse conceito é muito importante. E o problema é que o tempo é nosso inimigo, porque à medida que o tempo passa, o que é núcleo vai virando penumbra. Então, vai aumentando e virando essa área aí, que era penumbra, né? Chegar ao passo que, se toda essa área tivesse comprometida, eu já não teria mais oportunidade de oferecer tratamento para esse paciente. Então, a gente tem vários marcos aí no tratamento do AVC isquêmico, né, agudo. Então, até a década de 90, a gente falava que queria fazer neurologia e as pessoas brincavam, né, que você vai tratar de vegetais, que não tem muito para o que fazer. E a neurologia passou a ser uma das especialidades mais agressivas da medicina. Então, junto com o pessoal da cardiologia, né, a sepse, que também é uma emergência, e o trauma, o acidente vascular cerebral veio aí com uma grande emergência médica. Então, todos os grandes hospitais hoje ou tem neurologista presencial ou tem um neurologista de sobreaviso para AVC. Isso tudo mudou por conta de um trabalho publicado na New England de 1995, dia 14 de dezembro de 1995, chamado NINDS, que é esse primeiro marco aqui
do tratamento agudo do AVC. Esse estudo autorizou a trombólise endovenosa até 3 horas e foi visto resultados positivos, né, quando se avaliava a funcionalidade dos pacientes em 3 meses. Então, o grupo tratado teve maior funcionalidade em 3 meses, né, o paciente sem sequela importante, em comparação com o grupo controle. A taxa de hemorragia sintomática vista nesse estudo, depois de fazer a trombólise, era de 6,4%, que é mais ou menos o que a gente vê hoje ainda na prática clínica. Então, ainda é aceitável a gente ter essa taxa de sangramento, porém, a taxa de sangramento maior, mais importante, que vai incapacitar, fica em torno de 2% a 3%. Depois, em 2008, veio um outro marco, né, no tratamento do AVC, que foi a expansão do tempo para 4 horas e meia. Então, essa é a janela utilizada na maior parte do mundo hoje, né, a trombólise até 4 horas e meia. Também não foi verificado aumento importante nas taxas de hemorragia intracraniana e o trombolítico, né, a trombólise endovenosa com alteplase até 4 horas e meia, ganhou aí nível de evidência 1A. Então, quando a gente faz a trombólise, se a gente trombolizar 100 pacientes, né, eu vou devolver 32 eu vou devolver 13 para a normalidade, 32 vão ter algum grau de recuperação clínica, né, vão ter melhora clínica, e aí o lado ruim do tratamento, que é a taxa de hemorragia, como eu estava comentando, em torno de 6% de hemorragia intracraniana, 3% de piora clínica e um óbito. Mas, de forma geral, o tratamento funciona muito bem. E o tratamento deve ser feito igual um pit stop de Fórmula 1, né? Então, eu gosto desse vídeo, não sei se eu vou conseguir rodar ele, mas isso aqui foi o recorde mundial. Esse aqui eu acho que não deu certo, mas era o recorde mundial de tempo, tá? De uma Mercedes, né? Na Fórmula 1 de pit stop. Repara que cada um tem a sua função, e é assim que o time de AVC tem que atuar no tratamento agudo. Então, como eu comentei com vocês, o trombolítico ele é absolutamente tempo dependente. Isso nunca vai mudar. O trombolítico é absolutamente tempo dependente. A gente vai ter mecanismos para tentar driblar o tempo em algumas situações que eu vou comentar com vocês. Mas quando a gente avalia o NNT, ou seja, o número necessário de tratamento, né, no AVC isquêmico agudo, para desfechos favoráveis em 90 dias, a gente vê que aqueles pacientes que foram tratados nos primeiros 90 minutos têm um NNT de 4, 5, ou seja, eu tenho que tratar somente 4 pacientes para ter um bom benefício. À medida que o tempo vai passando, eu tenho que tratar mais pacientes para ver um benefício, ao passo que na janela entre 3 e 4 horas e meia, eu teria que tratar 14 pacientes para ver um benefício. Então, realmente aumenta muito o NNT. Porém, se a gente comparar com outros NNTs da medicina, mesmo esse aumento, né, para 14, ainda é um resultado absolutamente favorável, né? Se a gente comparar aí a angioplastia primária no infarto agudo com supra, o NNT vai de 45, né? Dependendo do desfecho, pode chegar até 90 e continua sendo um resultado bom, mas é só para mostrar que a gente realmente tem um efeito de tratamento muito, muito bom no AVC isquêmico agudo. O problema é que o alteplase, né, o TPA, ele tem algumas limitações que não só são relacionadas ao tempo, né? Então, aquele paciente que chega além das 4 horas e meia, a maioria deles não vai conseguir ser elegível ao tratamento trombolítico. E eu falei a maioria porque tem algumas exceções, tá, que eu não sei se cabe a gente entrar aqui, eu posso comentar depois na discussão. A gente consegue eventualmente trombolizar a paciente além das 4 horas e meia em situações específicas, mas a gente tem limitações que são não tempo dependentes, né? Então, um paciente que passou por uma cirurgia de grande porte recente, ou que teve um sangramento importante recente, uso de anticoagulantes, e aqui eu reforço a varfarina, se o INR estiver acima de 1,7, ou qualquer outro anticoagulante de ação direta, né? A gente está vendo muitos pacientes, o uso está aumentando muito, é contraindicação absoluta também do trombolítico. Paciente que tem história de AVC hemorrágico em qualquer momento da vida, também é contraindicação ao trombolítico. Então, o que acontece é que a população de pacientes com AVC isquêmico acaba se reduzindo muito, né, no grupo que seria eventualmente elegível ao tratamento. E não só isso. O alteplase, ele tem uma ação muito limitada
dependendo do sítio de oclusão. Então, isso aqui é um corte coronal do cérebro, isso aqui é só a metade esquerda do cérebro, né? Então, a gente tem aqui a artéria carótida interna. Quando ela chega nessa parte amarela aqui, que é o T carotídeo, que é justamente onde a artéria carótida interna se bifurca em cerebral anterior e cerebral média, geralmente isso é um trombo muito grande, é difícil conseguir recanalizar esse trombo sozinho, só com alteplase, né? A gente só consegue um resultado favorável em torno de 5% dos casos. Claro, à medida que a gente vai andando na árvore arterial, vai ficando mais distal, maior vai sendo a ação do alteplase, mas mesmo assim, no primeiro ramo da artéria cerebral média, que a gente chama de ramo M1, que é esse ramo horizontal representado pelo azul aqui, a gente vai conseguir recanalizar 1 em cada 4 pacientes, né? E quando ele vai para o que a gente chama de ramo M2, depois que ele se bifurca na fissura silviana, a gente consegue taxas de recanalização um pouco maiores. Mas então repara que esses 2 primeiros AVCs aqui que eu estou mostrando, os primeiros 2 locais de oclusão, representados no amarelo e representados no azul, são os AVCs mais graves, porque a gente vai tirar fluxo sanguíneo de toda uma metade da cabeça, praticamente. Então, o não tratamento a um AVC dessa montante pode gerar uma isquemia maligna, necessidade de craniectomia descompressiva e um risco muito maior de óbito. E, além disso, o alteplase, ele precisa de contato com a rede de fibrina do coágulo para conseguir dissolvê-lo. Então, aqueles coágulos maiores, acima de 8 milímetros, ele não vai conseguir ter contato com toda a superfície e ele não vai conseguir dissolver, né? Então, a gente já sabe disso. Isso aqui são casos que a gente fotografou de coágulos que a gente tirou da cabeça dos pacientes para vocês verem o tamanho que eles são, né? Então, eventualmente, um coágulo como esse, a gente não conseguiria uma ação com a trombólise isoladamente. Todos esses que eu estou mostrando à esquerda foram pacientes submetidos à trombectomia mecânica. E esse é o stent que foi usado, né? Então, esses são os stents que foram usados para fazer o procedimento. E falando em trombectomia mecânica, a gente tem aí em 2015 um dos grandes marcos no tratamento do AVC, né? Então, no espaço de mais ou menos 6 meses, foram 5 trabalhos publicados na New England, então, de altíssimo impacto, avaliando a mesma terapia, né? Cada um tem uma peculiaridade em relação a perfil de seleção de paciente, mas todos avaliando a trombectomia mecânica no AVC isquêmico agudo, né? Então, o desenho dos estudos era, um braço era trombólise isolada, o outro braço era trombólise mais a trombectomia mecânica, ou o melhor tratamento médico versus o melhor tratamento médico mais a trombectomia mecânica nos pacientes que fossem eventualmente inelegíveis ao tratamento trombolítico. Então, 2015, veio aí um grande resultado, mostrando um benefício muito importante da trombectomia mecânica associada à trombólise no AVC isquêmico agudo. Ao passo que a recomendação da Sociedade Americana depois da publicação desses estudos, que a Sociedade Brasileira também incorporou, foi de colocar a técnica até 6 horas no início dos sintomas. Então, esses estudos aí corroboraram com um aumento um pouquinho mais do tempo de tratamento até 6 horas. E o motivo desses dispositivos, né, desse tratamento ter feito tanto resultado positivo, foi baseado em uma série de observações. Então, primeiro, os pacientes foram muito bem selecionados, o sítio de oclusão também foi bem selecionado, era oclusão justamente naqueles 2 principais locais que eu mostrei, né, que é o T carotídeo e o ramo M1 da artéria cerebral média, novas tecnologias para o material, então os principais mecanismos ou dispositivos que a gente usa hoje são esses 3, né, então a gente, ao contrário da cardiologia, a neurologia não gosta de usar stent e deixar stent na cabeça, então o nosso stent a gente chama de stent retriever, que é um stent que a gente coloca e tira. Tá? Então, a gente tem esses 2 principais, que é o Solitaire e o Trevo, e a gente tem um outro dispositivo que está crescendo muito, que é a bomba de aspiração, é um catéter de aspiração, que chama penumbra. Ele localiza o coágulo e faz uma aspiração, e a gente consegue recanalizar, assim, o vaso. Além disso, a seleção por imagem, né, um núcleo isquêmico pequenininho, um desenho melhor do estudo, então, estudos anteriores não conseguiam selecionar tão bem, nem desenhar tão bem a avaliação, e esses conseguiram, e reduzir tempo de tratamento, né? Então, sempre aqui o tempo sendo prioridade. Depois que os estudos foram publicados, repetindo, o tempo aumentou para 6 horas. Como que funciona, então, esse tratamento? Esse daqui é um caso de um paciente jovem que se apresentou na admissão com um NIH de 26
Traduzindo, esse paciente estava hemiplégico à direita e afásico. Outro sinal que é muito importante, se vocês puderem avaliar no contexto de emergência, é o desvio conjugado do olhar. Muitas vezes os pacientes chegam com um desvio total do olhar para um dos lados, ou até com rotação, desvio cefálico. Isso, em geral, mostra um AVC muito extenso, tá? Significa um AVC muito extenso. E para a propedêutica semiológica, o olho desvia para o lado da oclusão, contralateral ao déficit. Então, se for uma oclusão, no caso desse paciente, da artéria carótida interna, ele vai ter um desvio tônico, um desvio do olhar para a esquerda. Carótida interna esquerda, desvio tônico do olhar para a esquerda. Então, aqui é uma angiografia. Vocês observam na imagem anterior, essa aqui, visão AP, né, antero-posterior, e aqui na imagem de baixo, a visão lateral. Na hora que injetou o contraste fica estagnado aqui onde é a carótida interna, ele não sobe para a cabeça, né? Então, isso daqui é o potencial de ser um AVC hemisférico em todo o território carotídeo. Esse paciente foi recanalizado em torno de 40 minutos, então se observa o antes e o depois, onde a gente consegue restabelecer todo o fluxo sanguíneo para a cabeça do paciente. O coágulo vem todo fragmentado, assim, porque além de usar o stent, durante a trombectomia se aspira também, então ficam pequenos fragmentos na seringa. Então, ele vem todo fragmentado, depois a gente reconstituiu, vocês veem o tamanho do coágulo que era esse paciente, né? Bom, depois de 2015, seguindo aí a nossa história, a gente tem mais 2 outros grandes marcos no tratamento do AVC, que começou com o estudo DAWN, publicado também na New England de 2017, e o estudo Diffuse, também publicado na New England de 2018. O DAWN é um grande orgulho, porque o investigador principal é um brasileiro, tá, que é o Raul Nogueira, foi com ele que eu tive a oportunidade de treinar, ele mora em Atlanta. Mas ele é um grande entusiasta, uma grande força do tratamento do AVC no Brasil, então ele continua atuando muito com a gente aqui mesmo, morando fora. E o que esses 2 estudos fizeram foi tentar driblar um pouco o paradigma do tempo. Então, a gente nunca vai falar que o tempo deixou de ser importante. Porém, aqueles pacientes que se apresentam no hospital, muitas vezes numa janela mais tardia, dependendo do perfil desse paciente, a gente vai poder elegê-lo ao tratamento, apesar do tempo. Por quê? Porque a gente vai usar essa equação aqui, né? Então, o volume final de infarto, ele vai ser diretamente proporcional ao tempo e inversamente proporcional à circulação colateral dos pacientes. Ou seja, aqueles pacientes que têm muita circulação colateral, a gente consegue comprar tempo, a gente consegue ganhar tempo. E assim a gente consegue submetê-lo ao tratamento, eventualmente, de forma mais tardia, com um bom resultado. A gente vai explorar um pouco mais isso. Então, de forma pragmática, o que a gente tem que fazer é ser muito rápido na decisão. Então, quer dizer, janela precoce, 0 a 6 horas, vamos tratar mais paciente, né? Então, a gente tem que selecionar rápido, né? Selecionar menos e tratar cada vez mais. Então, vocês não veem o cardiologista na emergência, né, pedindo cintilografia miocárdica para tratar um IAM, não. O cardiologista na emergência, ele pega um eletrocardiograma baseado na história clínica do paciente, eventualmente uma enzima, né, que nem é o principal, dependendo do supra-GST, ele já vai tratar o paciente naquele momento, é o que ele precisa, né? Então, o neurologista muitas vezes tem mania de ficar pedindo exame, vai fazer ressonância, não, o que a gente precisa é ser rápido nesse primeiro momento. Claro, depois dessas de 6 a 24 horas, a gente vai ter que estudar um pouquinho melhor esse paciente em algumas avaliações de imagem para ver se esse paciente seria elegível a tratamento na janela mais tardia. Então, como que funciona, né, o papel da circulação colateral? Bom, não sei se todos vocês lembram, a circulação intracraniana, ela toda se comunica através de um polígono, chama polígono de Willis. Então, o lado esquerdo se comunica com o lado direito, né, principalmente pela artéria comunicante anterior, se comunica com a região posterior, pela artéria comunicante posterior, né, então ajuda o sangue também da circulação vértebro-basilar, e a gente tem as colaterais leptomeníngeas. Então, dependendo do sítio de oclusão, a gente vê o papel da circulação colateral, né? Então, pela comunicante anterior, você poderia comprar tempo usando as colaterais leptomeníngeas, que é o que está representando aqui na imagem. Claro que aqueles pacientes que eventualmente têm um AVC, né, nas artérias lentículo-estriadas, o papel da colateral aqui vai ficar muito limitado, porque aqui são ramos terminais, a gente não tem muita atuação de vaso colateral aqui. Mas um vaso proximal, a gente consegue atuar bem, né, dependendo do perfil de colateral. Só para mostrar para vocês o exemplo, deixa eu ver se vai funcionar, de uma circulação colateral boa. Isso aqui é um AVC, um quadro agudo de AVC, a gente vai observar aqui voltando
uma oclusão na artéria cerebral média direita, não sei se vocês estão vendo a minha setinha aqui, tá? Mas tem uma oclusão aqui do lado direito, e quando a gente olha o perfil de colateral desse paciente, é um absurdo de bom, né? É praticamente aumentado em relação ao outro lado. Esse é um paciente ideal para a gente tratar eventualmente em janela mais tardia. Esse paciente está se segurando ali com circulação colateral. O problema é que essa circulação colateral ela vai se esgotando com o tempo. Então, se a gente também não atua e não recanaliza esse paciente, ela vai falhar em algum momento e esse paciente vai evoluir com um infarto importante. Então, esses dois estudos usaram justamente esse drible, né, essa avaliação de circulação colateral para tentar selecionar pacientes em janela mais tardia, né, e ambos foram estudos positivos, cada um com um perfil de seleção um pouquinho diferente, né, então o estudo DOM foi um estudo muito elegante, usando a avaliação clínica junto com a avaliação por imagem. Então, quando a gente fala isso, a avaliação clínica é o quadro clínico do paciente, o NIH da admissão, a severidade do sintoma neurológico, né? Então, eles pegavam a severidade do sintoma neurológico, pegavam a imagem, e aqueles pacientes que tinham o que a gente chama de mismatch clínico-radiológico, ou seja, muita sintomatologia clínica para uma imagem benigna, esse é o paciente que é elegível ao tratamento. Então, o critério de seleção principal aqui foi o que a gente chama de mismatch clínico-radiológico. Paciente com severidade de sintoma muito importante, porém com uma imagem benigna. Já esse outro estudo, que foi publicado no ano seguinte, né, chama estudo Diffuse, ele usou um outro paradigma, né, era um mismatch de imagem, avaliando núcleo versus penumbra. Então, era um pouquinho diferente o critério de seleção deles, mas ambos com resultado muito positivo, efeito de tratamento absurdo, NNT de 2 a 2,8. Então, imagina, para aqueles pacientes bem selecionados, era praticamente 50% de bom desfecho clínico. O problema é o seguinte, se a gente dividir, né, a gente dicotomizar, né, dividir os tempos em 6 horas até as 24 horas, então de 0 a 6, 6 a 12, 12 a 18, 18 a 24, reparem no seguinte, as chances da gente ter, tá, um bom desfecho clínico para os pacientes nessas diferentes faixas de tempo, ela independe do tempo. O problema é que à medida que o tempo passa, a chance de eu ter pacientes com o perfil adequado de tratamento vai caindo. Então, claro, aqueles pacientes de 0 a 6 horas, a chance de eu ter pacientes com perfil bom de tratamento é muito maior do que os pacientes de 18 a 24 horas. Eu tenho muito menos pacientes que eu poderia beneficiar. Porém, aqueles que se enquadram, tá, independente do tempo, eles se beneficiariam e teriam um bom desfecho clínico. E, finalmente, em 2019, então, isso daqui é um grande orgulho, veio o estudo Resilient, tá? O estudo Resilient foi uma colaboração de vários hospitais do nosso país, então foi um estudo financiado pelo Ministério da Saúde, pelo CNPq, foram vários centros no Brasil. O nosso objetivo aqui foi trazer a trombectomia mecânica para a realidade SUS, tá? Deixa eu só falar uma coisinha antes de falar do Resilient, que são duas situações que a gente eventualmente poderia fazer a trombólise além da janela de 4 horas e meia. Então, mais estudo publicado aqui na New England, esses em 2018, tá? O estudo Extend-IA e o estudo Wake Up, ambos desses estudos avaliando a alteplase fora da janela de 4 horas e meia, baseado em exames de imagem, tá? Depois, se for interesse, a gente pode falar um pouco sobre eles. E aí, sim, falando um pouquinho do Resilient, foi justamente para a gente tentar trazer a trombectomia mecânica, o racional do estudo, que todos os anteriores, né, os estudos que eu comentei, eram 5 principais publicados na New England, depois vieram mais 8 publicados em outras revistas, mostrando o benefício do tratamento. Porém, todos esses estudos eram conduzidos em países de alta renda, né? Então, a realidade do SUS não conseguia contemplar, quer dizer, era uma realidade totalmente diferente. A gente até tentou, como sociedade, trazer a trombectomia, uma vez que os estudos foram positivos, mas o Ministério da Saúde negou, pedindo um estudo nacional para provar a feasibilidade, né, a possibilidade da gente conseguir reproduzir esses resultados. Então, a nossa pergunta era onde o Brasil se encaixaria, né, frente aos estudos internacionais, né, que são todos os países que já faziam até o tratamento, a gente não sabia onde que o Brasil ia se encaixar aí.
E o motivo também de ter feito o Resilient é que o Alteplase, eu comentei com vocês, ele foi autorizado, né, no mundo, quer dizer, autorizado, o estudo foi publicado no mundo em 1995, o FDA aprovou nos Estados Unidos em 1996, e a gente demorou nada mais, nada menos do que 17 anos para conseguir, via portaria ministerial, a trombólise com reembolso no nosso SUS. Então, foram 17 anos esperando. Então, com o Resilient, a gente espera encurtar esse tempo de padronização da trombectomia mecânica no SUS. Então, foram 12 hospitais que foram autorizados a iniciar o Resilient. O Hospital de Base foi um dos centros. De fato, o Hospital de Base foi o segundo maior randomizador de pacientes. Nós tivemos o segundo maior volume de pacientes, perdendo só para Fortaleza. E a conclusão do estudo foi extremamente positiva, a gente ficou muito feliz com o resultado, então foram várias comemorações, tá? Foi um estudo já apresentado em congresso internacional, que continua se falando muito, com efeito de tratamento absolutamente significativo em 3 meses, com um odds ratio, né, ajustado de 2,6 para bom desfecho clínico, com um NNT em torno de 6. Então, a nossa ideia com o Resilient é tentar trazer a trombectomia mecânica mais disponível globalmente, porque a gente sabe que os estudos que eu apresentei para vocês antes, eles conseguem contemplar em torno de 20% da população mundial. Já o Resilient vai conseguir ajudar 80%, são pessoas que é a população de baixa renda, né? Então, hoje, com a publicação do Resilient, a gente não tem grandes desculpas mais de falar que não se dá para fazer trombectomia mecânica no AVC isquêmico agudo. E, finalmente, ele foi publicado ano passado na New England também, então foi mais um motivo de comemoração. Então, a gente vem dando vários passinhos aqui no Brasil, então a gente tem um grupo de pesquisa muito forte de doença cerebrovascular no Brasil. Esse grupo de pesquisa, ele é já conhecido no mundo inteiro, é motivo de grande orgulho. Eu ia colocar para vocês no slide, já foi feita a consulta pública, tá? Já foi feito o parecer favorável do Ministério da Saúde, já foi para consulta pública, então a gente está torcendo os dedos aí para a gente conseguir incorporar essa técnica no nosso SUS também. Infelizmente, veio a pandemia ano passado e atrapalhou muita coisa, né? Então, Ministério da Saúde, acho que vocês sabem isso melhor do que eu, está tudo muito complicado agora, mas a gente espera de verdade que a gente consiga implementar essa técnica, porque o impacto do tratamento do AVC vai ser absolutamente imensurável. Bom, depois que a gente falou muito sobre o tratamento agudo, já estou na parte final da aula, a gente tem a fase, depois de falar da hiperaguda, a gente tem a fase aguda, né, que é prevenção de óbito, prevenção de complicações, né, que cursa ali nas primeiras 24 horas. Então, relacionado a essa fase, o ideal era a gente admitir esse paciente numa unidade de AVC, que ainda é uma unidade muito difícil de ter no nosso país, né? Tem alguns centros, né, todos eles públicos, que têm unidades vasculares, unidade de AVC, mas uma UTI bem direcionada, neurológica, tem um impacto muito semelhante. Então, a gente já tem evidência 1A de que a unidade de AVC reduz risco relativo de morte, aumenta taxas de alta domiciliar, né, maior chance de independência funcional. Ele serve para qualquer tipo de AVC, isquêmico, hemorrágico, hemorragia subaracnoide, trombolizado, não trombolizado, né, então o impacto de uma unidade de AVC é muito grande. E nessa unidade de AVC, esse paciente tem que sofrer, né, o controle da pressão arterial de forma bem rigorosa. Então, aquele paciente que teve um AVC que foi trombolizado, nosso alvo de pressão é em torno de menor que 180 por 105. Tá? Então, aqueles pacientes que foram trombolizados, a gente tem que ficar monitorando pressão. A medicação de escolha que a gente usa para titular, né, se tiver necessidade, é o nitroprusiato ou o metoprolol para os serviços que tiverem. Tá? Então, a medicação sempre endovenosa para a gente titular. E naqueles pacientes que não foram trombolizados, né, a nossa meta pressórica é muito mais permissiva. A gente vai deixar a pressão poder subir até 220 por 120, a gente não vai ficar preocupado em baixar a pressão desse paciente na fase aguda, de forma alguma. Os pacientes que fazem a recanalização mecânica, né, a trombectomia mecânica, ou seja, que eu tive já evidência que eu tirei o coágulo, né, recanalizei o vaso, a gente tem um alvo de pressão arterial sistólica também diferente. Nosso alvo de pressão arterial sistólica é de 130 a 140. Nosso objetivo aqui é evitar sangramento, né, deixando o vaso aberto com a pressão muito alta. E no caso de hemorragia intraparenquimatosa, né, AVC hemorrágico, a gente também tem diferente alvo de pressão.
que a pressão vai ser em torno de 140 a 160 sistólica, a gente não está falando de PAM aqui. Por isso que é muito importante, antes da gente falar de tomar conduta em relação à pressão na fase aguda, no pré-hospitalar, e já dar captopril e começar a manejar, é a gente definir qual é o tipo de AVC, levar para o hospital fazer exame de imagem, porque, eventualmente, se baixar muito a pressão no AVC isquêmico, você vai diminuir o recrutamento de colateral, você pode fazer piora clínica do paciente. Né? Então, cuidado com o manejo de pressão antes de exame de imagem, que a gente pode trazer algum grau de efeito deletério para o paciente, né? Cuidar da saturação, né? Suplementar oxigênio em caso de hipoxemia. O nosso alvo glicêmico é sempre a euglicemia, tá? A gente não... Já tem estudos fazendo controle muito rigoroso da glicose, o desfecho foi desfavorável, então nosso alvo é euglicemia, 80, 140, até 180 de glicose está ok, e evitar a hipertermia. Por quê? Porque se a gente não faz um controle adequado de pressão, principalmente, né, não faz o controle adequado de glicemia, o paciente fica muito hiperglicêmico, a gente vai aumentar o risco de transformação hemorrágica no nosso paciente. Então, a gente tem outros cuidados naqueles pacientes que foram trombolizados, a gente pede para não iniciar antitrombótico nas primeiras 24 horas, o paciente que não foi trombolizado não tem problema, pode começar, né? Então, esses aqui são os cuidados relacionados à trombólise, então pede para não passar sonda vesical de demora 30 minutos após o término da infusão, evitar a passagem de sonda nasointeral, deixar esse paciente monitorado. E depois, né, esse paciente ficou as primeiras 24 horas, eventualmente ele vai ou para a enfermaria, ou dependendo do perfil, ele vai ter que ficar ainda na UTI ou uma SEMI, dependendo da estrutura hospitalar. E o foco do tratamento pós-agudo é a prevenção de recorrência, evitar óbito no período posterior. E quando a gente fala de evitar recorrência, a gente vai partir também para os exames de investigação. Tá, deixa eu só ver aqui. Que vai o exame de investigação, que aí é ecocardiograma, avaliação da cardiologia, Doppler de carótidas, para a gente tentar descobrir a etiologia do AVC e a gente tentar tratar a causa, né, diretamente. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, e aí agora a gente pode entrar em discussão. Então, muito obrigada, Letícia, pela excelente palestra. Como você bem colocou, o AVC é uma doença, uma patologia de alta relevância e alta importância na rotina clínica, e sua exposição ela contribuiu bastante para clarificar, ajudar a clarificar aí o reconhecimento e o enfrentamento dessa condição. Então, agora vamos abrir, né, para as perguntas. E como a gente falou no início, os colegas podem ficar à vontade tanto para fazê-las verbalmente ou para fazer pelo chat, né? Aí não esqueçam de ativar o som do microfone. Aqueles que eventualmente queiram fazer alguma pergunta, ativem o som do microfone. Pode ser bom ou ruim, né? Se ninguém tem pergunta, é que está Carol, tranquilo. Eu tenho uma pergunta. Quanto é aquele AVC móvel? Existe algum dado de algum Ambulância, estudo? né? A ambulância que faz tomo, que já dá para fazer a trombólise ali em loco. Tem algum estudo? Teria mais benefício? Tem. No momento que a gente entende que ela vai reduzir tempo de tratamento, sem dúvida nenhuma que teria benefício. A gente já tem vários estudos, tá? Chama Stroke Unit. No Brasil só tem um hospital que é o Santa Lúcia, aqui. A Rede Santa comprou uma ambulância móvel. Eu não trabalho no Grupo Santa, mas até onde eu sei, eles não conseguiram usar ainda nenhuma vez. A crítica assim, ao serviço de uma ambulância móvel na nossa cidade é que Brasília é uma cidade pequena, com acesso muito rápido, né, de um canto para o outro. Então, essa ambulância tem um impacto muito importante, Carol, né? Muito importante em grandes centros, né? Então, São Paulo teria mais sentido, eventualmente Rio de Janeiro. Existem algumas cidades na Europa que essa unidade fica até em hospitais de retaguarda em periferia, por exemplo, como se ficasse em Cristalina, ali estacionada, faria por lá e traria o paciente para um grande centro, eventualmente. Então, funciona, tá? Tem, sim, muitos estudos de impacto, mas a questão aqui eu acho que é meio complicado, assim, até foi um marketing muito grande quando saiu aí a ambulância, mas acho que ainda não foi usada, mas sim, tem muito desfecho positivo.
Ah, obrigada. Se ninguém tiver outra dúvida, eu tenho outra também. Pois pode falar. Nesses casos mais difíceis de AVC posterior, né, com vômitos, alteração de equilíbrio, que é muito difícil dar o diagnóstico diferencial, aí teria que ser uma ressonância. Então, Carol, na verdade, não. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte: paciente que chega com sintoma agudo, né, que chega com muita alteração, a gente sempre vai fazer a tomografia. Nos hospitais que eu trabalho, a gente colocou no protocolo fazer a anjo também, sabe? A angiotomografia. Porque a angiotomografia já consegue me dar muita informação. Se tiver uma oclusão de artéria vertebral, uma oclusão de artéria basilar, ou então muita doença ali naqueles vasos, eu já vou com uma pista muito mais fácil de que deve ser algum sintoma de fossa posterior. Agora, sem dúvida nenhuma, a ressonância ajuda muito mais, porque a ressonância tem uma sensibilidade e especificidade muito maior para ver fossa posterior. Tá? Então, só aproveitando que você falou de fossa posterior, a trombólise, ela está muito bem definida já para fossa posterior. A gente faz, inclusive, para fossa, como o AVC de fossa posterior pode ser muito dramático o desfecho, paciente com oclusão de basilar e pode ficar encarcerado, né? Eu, eventualmente, faço trombólise além de janela, pensando no benefício do paciente. Até por entender que fossa posterior, em geral, tem um grau de isquemia mais lento, a progressão de isquemia mais lenta. A trombectomia mecânica, esses estudos todos que eu falei com vocês, nenhum deles contemplou fossa posterior, nenhum. Tá? A gente tem 2 grandes estudos que contemplaram fossa posterior e os 2 foram negativos. Mas tem várias críticas a eles. Então, assim, de forma geral, quando chega AVC de fossa posterior por oclusão aguda de basilar, por exemplo, a gente não tem muita dúvida, não. A gente trata, a gente faz trombectomia. Os casos que se apresentam na emergência, que a gente fica muito em dúvida se é periférico ou não, né, principalmente o vozinho mais idoso, que a trombólise poderia trazer algum grau de comprometimento por aumentar risco de sangramento. Esses casos eu acho até razoável, se a gente ficar muito na dúvida, levar o paciente para ressonância. Eu acho bem razoável. Tá bom? Obrigada. E só mais um, se ninguém for tirar também, por que O2 suplementar só para saturação menor que 92? Não iria piorar ainda mais a hipoxemia cerebral? Suplementar só se cair a saturação. Usar o O2 suplementar só com saturação menor que 92. Isso, a gente não recomenda que deixe o O2 suplementar. Não recomenda que deixe o O2 suplementar para paciente que está saturando bem, não precisa. Tá bom. Obrigada, foi ótima a palestra. Obrigada pelas perguntas. Pessoal, deixa eu só fazer uma questão de ordem aqui antes de passar a palavra para os colegas. Porque até agora a Carol falou, me preocupou que ela está com o nome ali de Marcelos. Às vezes a gente está logando com a senha de algum colega, de algum familiar aí, e talvez vai ser difícil fazer o registro. Então, só vou pedir para vocês para entrar e clicar nos 3 pontinhos e colocar o nome de vocês mesmo, pelo menos nome e sobrenome, que fica mais fácil a gente aferir a frequência aí, tá bom? Obrigado, viu? Eu tenho uma pergunta. É Igor? Oi, Igor, pois não. Tudo bem, Letícia? Primeiro, eu gostaria de agradecer pela palestra. E a pergunta é a seguinte, né? Em primeiro lugar, se numa suspeita de um AVC, então não seria para a gente fazer a tomografia inicialmente, já encaminharia o mais rápido possível para o centro de tratamento. É isso mesmo? Igor, essa é uma pergunta muito boa. Se você, eu acho melhor. Sabe por quê? Um serviço que não está tão acostumado a lidar com AVC vai me atrasar muito a tomografia. Então, é muito melhor você já encaminhar o mais rápido possível. Então, eventualmente, não sei como é que funciona o fluxo aí, mas levar para o hospital de base o mais rápido possível, para algum outro hospital que o paciente tiver convênio, seria o melhor, porque a gente já faz em loco a tomografia, porque se você faz aí, às vezes tem problema para abrir o CD para a gente interpretar, aí demora o transporte, eu vou ter que repetir a tomografia de qualquer forma. Então, sem dúvida, tá, seria melhor fazer a tomografia no local onde o paciente fosse tratado. Tá bom. E outra coisa também nesse caso, então, é o hospital de base, né? Não seria a Garram ou qualquer lugar próximo da gente, não. Entenda que no SUS a gente só tem até agora a trombólise, até 4h30. Então, AVC isquêmico agudo, dentro de 4h30, é SAMU e hospital de base. Isso já está muito bem normatizado. Nenhum outro hospital do SUS faz trombólise, nenhum. A gente está com um projeto de telemedicina, mas, de novo, a pandemia não conseguiu levar isso para frente.
tá? Mas a gente está querendo descentralizar um pouco o hospital de base, daí seja uma coisa para o futuro, tá? Nos hospitais particulares, aí vocês têm que ver convênio e tal. É sempre muito importante, se for possível, notificar a equipe, porque nos hospitais particulares, principalmente, muitas vezes o neurologista não está na porta ali atendendo, né? Não está no plantão. Então, notificando, né? Eu trabalho no Sírio junto com o Pedro, que é aí da Câmara. Eu já vou para o hospital, aí assim eu consigo reduzir muito mais tempo de tratamento do paciente também. Tá, joia, obrigado. Nada. Letícia, essa sua colocação foi muito importante para o nosso serviço, porque o nosso serviço, eu não sei se você conhece, ele Conheço. tem uma unidade de pronto atendimento, mas é um pronto atendimento em um nível de assistência primária de saúde no ambulatório. Então, de fato, essa sua colocação em relação a essa linha, o que fazer primeiro, deve-se fazer primeiro a tomografia para encaminhar para trombólise, ou já deve encaminhar logo. Isso nos dá, essa pergunta que o Igor fez e que você respondeu, isso é muito importante, porque nós estamos querendo criar um protocolo operacional padrão dessas situações mais agudas, emergenciais, como o AVC, como o infarto agudo do miocárdio e outras situações. Então, eu agradeço essa sua colocação, porque isso vai nos ajudar a desenvolver esse protocolo, que é um dos objetivos. E quero pedir, inclusive, a sua expertise e parceria para dar uma olhada no nosso protocolo, fazer algum tipo de gestão em cima disso, né? Nos dar essa orientação, porque, de fato, a gente quer fazer algo que seja alinhado com a medicina atual, com o que pode ser melhor para o paciente, né? No momento da situação aguda de suspeita de AVC. Tá bom? Perfeito. Não, eu ajudo sim. A Gisele está perguntando aqui, né? Então, se não foi possível notificar o serviço de referenciamento como hospital de base. Primeira coisa, se for um paciente que não tiver convênio mesmo, que eu sei que eventualmente tem funcionário que vocês atendem, né? Então, terceirizados, não sei como é que funciona bem. O ideal seria chamar o SAMU, porque o SAMU já sabe que tem que levar para o hospital de base, já sabe como funciona isso. Então, seria importante, depois eu posso passar para vocês têm sempre que entrar em contato com a chefia de equipe, tá? A chefia de equipe do hospital de base não é e-mail, é ligar e falar, estou com um AVC agudo aqui na Câmara dos Deputados, eu preciso de mandar o paciente para o base. Porque a gente não pode negar atendimento lá. Paciente com AVC isquêmico agudo, o base é sempre a referência. Então, assim, na suspeita clínica de um AVC, tem que passar o quadro clínico, né? Então, de novo, eu acho que não faz imagem aí, porque vai atrasar muito, porque imagina, tem que fazer a imagem no serviço que não está acostumado, vai atrasar para fazer a imagem, vai atrasar o transporte, né? Então, tudo isso vai trazer, talvez, prejuízo no desfecho clínico do paciente. Então, o que pode ser feito, eu passo para vocês depois o contato da chefia de equipe do hospital de base para casos como esse. No caso de hospital particular, né, então, assim, é muito importante notificar, que a Gisele falou, muito importante, tá? Se não conseguir notificar, não sei se vocês têm ambulância própria que poderia levar, vai ser atendido, mas, assim, como eu falei, vai trazer um furo ali no atendimento, a gente não vai estar preparado. Não sei se vocês todos conhecem o hospital de base, é uma delícia, é um Vietnã lá dentro. A gente está com Covid, a gente perdeu todo um território, a gente está com todas as... Só para fechar o microfone. Pronto. A gente está concentrado todas as áreas do hospital, clínicas e cirúrgicas, num espaço muito pequeno. Então, muitas vezes a gente tem que reter maca para fazer a trombólise na maca do SAMU, porque não tem onde deixar pacientes, tá? Então, assim, quando notifica, consegue nos ajudar demais. E a Gisele também falou aqui, sabe dizer se o serviço recebe paciente? Que é isso, né? Inclusive, é um problema que eu observo no contexto de contagem de tempo. Se vocês não conseguirem notificar, mas é para conseguir, porque não tem justificativa de não conseguir, tem um telefone que se liga, fala, tá? Na eventualidade de não conseguir, tem que levar o paciente, não pode deixar de levar e trazer o tratamento para ele por conta disso, né? Lúcio, eu acho que gostaria de fazer uma pergunta, se a Gisele já tiver encerrado. Sim, Lúcio. Opa, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ok. Doutora Letícia, primeiramente, obrigado aí, parabéns pela palestra.
Só para frisar que um recurso diagnóstico que a gente tem de fácil acesso lá na Câmara é a glicemia capilar. Então, acho que é importante frisar que, diante da suspeita de um AVC, eu acho que, já que não deveríamos estar esperando uma tomografia, mas a glicemia capilar acho que é imprescindível, né? Evitar de encaminhar um paciente com hipoglicemia aí, dando um déficit focal, e chegando lá... Exatamente, Lúcio, exatamente. Essa sua colocação foi super importante. Eu vou até complementar. Tem duas coisas que vocês poderiam fazer. A glicemia capilar, porque vocês com certeza já ressuscitaram defuntos de que estava hipoglicêmico, deu glicose, o homem levanta, né? Então, isso já ajudaria muito. E o paciente que está usando varfarina, se vocês conseguissem já colher um TAP, porque enquanto roda o TAP, né, vai levando o paciente para o hospital, e aí a gente conseguiria eventualmente chegar no hospital de base, já ter um resultado INR para eu poder autorizar ou não a trombólise. Então, se tiver alguma coisa que pudesse ser feita assim, na fase aguda, glicemia capilar, e o paciente que estiver usando anticoagulante, ou tiver uma doença hematológica X, com plaquetopenia e tal, já fazer um laboratório dele. Eu coloquei aqui no chat para vocês 2 telefones, tá, que acredito que sejam da chefia de equipe lá do hospital de base. Então, se vocês puderem anotar, é bom deixar esse número registrado aí no celular de vocês. Gustavo, Lúcio, posso passar para o Gustavo? O Gustavo também deseja fazer uma pergunta. Tá, Gustavo. Isso, Marília. Só a Marília acabou de escrever. Glicemia, dosar o TAP, acesso venoso. Isso, Marília, obrigada. O acesso venoso eu não falei, e eu estava falando, né? Eu só não consegui ter o recorde de trombólise aí. O recorde de trombólise do Brasil é de 5 minutos, lá em Fortaleza. Eu fiz em 8h23, porque na hora que eu ia fazer a trombólise, eu perdi o acesso. Gustavo, por favor. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Excelente. Então, é uma dúvida bem simples de vida real, né? Em um paciente que a gente atende na Câmara, com perfil SUS, paciente sem plano, ou um colaborador mais simples, o que você, a senhora, vai chamar pelo respeito, acha Pode falar melhor você, por no favor. mundo... Tá bom, Ale. Mundo real. Eu coloco esse cara na ambulância da Câmara e entro bem autorizado no base, ou chamo o SAMU e ele vai para o base? Porque, na prática, é completamente diferente uma ambulância do SAMU chegar no base do que uma ambulância particular, entre aspas, chegar no base. Sim. Então, no mundo real. No mundo real. Eu não vejo o menor problema, Gustavo, se você conseguir contato com a chefia de equipe do base. Tá? Porque, assim, não interessa se esse paciente está na Câmara ou está na estrutural, ele é um paciente SUS, ele tem que ser contemplado, e se eu tenho a possibilidade de trazê-lo para o hospital mais rápido, porque a tua ambulância está aí parada, por que eu não vou usá-la? Então, assim, se você tiver disponibilidade de ambulância, faz o contato na chefia de equipe, eu estou na Câmara dos Deputados, meu faxineiro aqui está com ictus agudo, um AVC agudo, em janela de trombólise, para tentar regular para lá, eu acho isso bem razoável. E seria importante, se vocês tiverem, no caso, né, uma dificuldade, acontecer alguma dificuldade, falar com o Pedro ou com a própria Luciana, que tem o meu contato, porque aí eu falo no hospital de base o que está acontecendo, tá? Para a gente tentar deixar isso daí mais azeitado. Mas eu não vejo o menor sentido, tendo a sua ambulância parada aí, ter que chamar o SAMU. Perfeito, muito obrigado. Luiz Gustavo gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Então, a minha pergunta, Letícia, é o seguinte: os pacientes que estão em uso desses novos anticoagulantes, seria uma contraindicação a fazer a trombólise. Mas se eles tomaram a medicação, por exemplo, com a Apixaban 12 horas atrás, assim, existe um limite da meia-vida da medicação que você poderia respeitar, ou por ser uma medicação que você não consegue fazer uma dosagem laboratorial para checar o efeito, realmente esse paciente está contraindicado a trombólise? Perfeito, Luiz. Na verdade, a única medicação que a gente poderia fazer com paciente em uso vigente é o Pradaxa, né, que é da Bigatrana, fazendo o reversor. Se a gente fizer o Praxbind, que é o Idalicizumab, faz a reversão do Pradaxa, faz a trombólise, a gente já tem vários relatos com sucesso. Todos os outros anticoagulantes de ação direta, então, a Pixa, a Riva e a Edoxa, se eles estiverem em uso vigente, eu não estou autorizada a fazer trombólise endovenosa. Qual é o tempo que eu tenho que esperar? 48 horas. Tá? 48 horas da última tomada para poder ter segurança na trombólise. Porém,
a gente pode fazer trombectomia mecânica com segurança. Inclusive, um dos trabalhos que eu publiquei foi mostrando a segurança da trombectomia mecânica nos pacientes sem uso de anticoagulante em dose terapêutica, no caso da varfarina, e dos novos anticoagulantes, tá? Segurança total para trombectomia mecânica. Obrigado. Letícia, A Lia perguntou aqui, ó. A Lia perguntou: será que o BASF já não poderia autorizar a ambulância da DEMED pelo protocolo? Vamos conversar, acho que vocês têm que conversar com base, né? Não sei como poderia funcionar isso, honestamente. Letícia, esse é um dos objetivos, né, desse ciclo de palestras, desse protocolo. Nesse protocolo, a gente vai tentar fazer um contato com a equipe, com a chefia de equipe, com a chefia da neurologia, para tentar azeitar esse protocolo, tá? Esse é um dos objetivos. Ótimo. E se precisar do contato do chefe de neurologia, você me avisa que eu te ajudo, tá? Obrigada, Letícia. Fabrícia. Na realidade, eu só gostaria de agradecer e parabenizar a senhora, doutora Letícia, pela excelente palestra. É sempre um prazer participar dos seus eventos. Para mim é um show, tá? Obrigada, obrigada mesmo, trabalho. Fabrícia. Tudo de bom, obrigada, tá? pelo carinho. Obrigada. Volte sempre. Só chamar. Mais algum colega gostaria de fazer alguma pergunta, de enviar alguma pergunta para a Letícia? De qualquer forma, Luciana, gostaria. se surgir... Ah, tá. Opa. Pode falar. Letícia, obrigado. Bom, queria te parabenizar, realmente uma das melhores palestras que eu já assisti. Foi Poxa, obrigada. excelente. Acho que para nós foi de grande valia. Eu trabalho num outro serviço, que é o Ministério Público Militar, que é um serviço pequeno, mas se encaixaria no que a gente, enfim, tem na Câmara, que é uma ambulância disponível, né? E assim, a possibilidade de chegar rapidamente ao hospital de base, né? Então, essa possibilidade que você nos deu de ligar para tentar falar com o chefe de equipe, ou até mesmo ligar para você, né? Eu perguntaria se eu poderia levar a sua palestra e essa possibilidade também para o Ministério Público Militar. É um serviço bem pequeno, só temos 5 médicos. Uhum. Claro, eu acho que sim. Acho que a gente pode conversar, se for preciso de falar com os médicos lá. Eu acho que o que a gente tem que tentar fazer é melhorar a assistência para os nossos pacientes, né? Então, é trabalhar todo mundo junto para a gente tentar melhorar isso daí, sim. Me avisa depois como eu posso contribuir, doutora. E obrigada pelo carinho também. Porque essa palestra parece que ficou gravada, né? Sim. Com a sua permissão, e se o pessoal do CEFOR também puder disponibilizar, eu acho que essa palestra poderia, da forma como ela foi feita aqui, e com os questionamentos que foram feitos pelos colegas, ela poderia também ser levada lá para o meu outro serviço. Acho que seria de grande importância para nós. De qualquer forma, agradeço Luciana muito. E com a Rosane. Muito obrigada mesmo. E eu ia falar, Luciana, se depois surgir alguma dúvida também, tá? Pode passar meu contato celular. Eu vou deixar aqui, na verdade. Vou deixar aqui no chat. Se alguém quiser meu celular para tirar uma dúvida eventual, mandar um WhatsApp, tá? Pode ficar à vontade. Antigamente, as pessoas me ligavam, quando tinha um AVC, me ligavam. Então, eu geralmente atendo o telefone, mas eu estou tentando ser um pouco mais restritiva em atender telefone quando eu estou de folga, porque senão a minha vida fica um inferno. Mas pode... porque o SAMU inteiro tem meu telefone, então, imagina. Então, assim, se quiser tirar uma dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp, fica bem à vontade, que eu no meu tempo, mando uma notinha de áudio rápido, sempre, meus áudios são menos de 1 minuto, tá, gente? Então, eu mando uma notinha de áudio ali, ou faço uma notinha para explicar alguma coisa que possa ter ficado. Tá certo, Letícia, muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não? Bom, então gostaria, assim, mais uma vez, de agradecer muito a Letícia, a exposição excelente, palestra maravilhosa,
e que certamente trouxe contribuições muito valiosas para a construção do nosso POP, do nosso procedimento operacional padrão, como a Rosana colocou. Um dos objetivos dessas palestras, desses temas, é que a gente possa montar rotinas no nosso serviço. Então, sem dúvida, essa palestra contribuiu de forma muito valiosa para isso. Queria agradecer mais uma vez o pessoal do CEFOR pela parceria, pelo suporte, agradecer a todos pela participação e lembrar que na quinta-feira nós teremos um outro encontro que o tema vai ser diagnóstico e conduta na cefaleia. Essa palestra vai ser proferida pelo Dr. Pedro, nosso neurologista do nosso departamento médico, e nosso neurologista, viu? Já... E no dia 22, segunda-feira, às 19 horas, nós teremos o tema Linha de Cuidado no Infarto Agudo do Miocárdio, que será proferido pela doutora Maria Edna. Então, essas são as duas palestras na sequência, tá? Não sei se Rosana quer comentar alguma coisa. Só agradecer mesmo, viu, Letícia, Luciana. Queria agradecer também a Fabrícia, porque foi ela que fez o contato para a gente, pelo SAMU, com a doutora Letícia. Agradecer o CEFOR por nos fornecer essa plataforma, toda a base para poder ter essa aula online. Muito obrigada, Letícia. E a gente fica feliz de voltar a esses ciclos de atualizações, agora num modelo diferente. Antes nós fazíamos lá no nosso auditório presencial, agora é online, mas são novos tempos, né? O importante é que você trouxe uma atualização muito importante e que o nosso serviço está muito agradecido. Vou entrar em contato com você, com certeza, para a gente organizar essa parceria lá com o Hospital de Base, tá? Tá ótimo. E também, se for necessário. Um grande abraço. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada pela presença.